Fala históricos, bem-vindos a mais um Cine Histórico. Hoje vamos falar sobre um filme polêmico ou não, mas que eu achei que não fosse gostar, acabou que eu gostei, fiquei surpreso, que é Pobres Criaturas, filme do Yorgos Lanthimos, esse grego aí que faz um monte de filme louco. Eu e o Chico, a gente já viu provavelmente toda a filmografia dele. Eu só não assisti a favorita, não sei se você assistiu, mas conta a história de uma mulher que ela, ao cometer suicídio grávida, é encontrada por um médico. E esse médico meio louco, meio Victor Frankenstein, ele revive essa mulher, só que com o cérebro da filha, ou seja, do feto. E antes da gente entrar, né, a gente vai falar hoje bastante sobre como as convenções sociais acabam moldando a gente, sobre como o conhecimento liberta e também sobre abuso e exploração. Então, antes da gente começar, já passando agora aqui pela sinopse, como eu passei, me fala suas primeiras impressões, Chico. Chico, o que você achou do filme? Como todos os filmes desse diretor, a gente precisa pensar com um pouco mais de calma, né? A princípio é meio complicado entender. E principalmente porque esse, diferente dos outros, ele tem muitos elementos assim de artes, né? Tem os cenários muito bonitos, as coisas muito coloridas. Quer dizer, as coisas vão ganhando cor, né? A gente fala disso também um pouco mais para frente, quando a gente entrar no tópico específico. Mas cenários muito bonitos, os diálogos eles se alternam, né, entre coisas muito simples e lá no final umas conversas bem complexas, né? Literalmente a gente vai observando o desenvolvimento da personagem principal, que é a Bella, né, que é essa menina que foi revivida com o cérebro do feto. Meio que tem um corpo de adulto, mas ela tem ainda a mentalidade, o cérebro de uma criança, né? A gente vê ela aprendendo, ela andando meio descoordenada, falando de maneira um pouco enrolada, né? Com dificuldade na linguagem. Conforme o filme vai passando, ela vai aprendendo muitas coisas e eu fiquei assim, eu provavelmente vou assistir de novo esse filme prestando atenção em outras coisas, né? Eu gostei do filme, eu gosto da maioria das coisas que ele faz, apesar de. É esquisito, eu vejo todos os filmes dele, nem todos eu gosto tanto, mas é, são sempre significativos ali, sempre marcantes. Você sempre vai ficar lembrando dos filmes desse diretor, né? Esse é mais um que eu vou ficar lembrando dele um tempão. As músicas são impactantes, né? Se não me engano, acho que é música serial, quando você vai tocando e não repete nenhuma nota antes de você fechar um ciclo. É uma parada meio louca mesmo. E vai batendo muito com as imagens, com as coisas que vão acontecendo, né? Foi bem interessante. No começo eu fiquei meio assustado, mas do que poderia vir, né? Eu pensei que poderia cair numa caricatura assim muito exagerada, mas eles conseguem lidar bem com os exageros ali. Eles são exagerados na hora que precisa, né? Conseguem passar a mensagem legal. Eu gostei do filme, fiquei com. Talvez seja um dos que eu mais gostei dele. Esse e o Cervo Sagrado. Eu também, junto com o Cervo Sagrado, provavelmente são os dois que eu mais gostei. Eu tinha lido umas críticas, cara, do pessoal falando de algo bem complexo, porque o pessoal falou, pô, mas é o cérebro de uma criança no corpo de uma mulher e começam a expor essa mulher ao sexo, só que a gente vê que o cérebro dela vai evoluindo muito mais rápido do que uma pessoa normal. Ali não sei quanto tempo se passa, mais ou menos, mas quando ela começa a fazer sexo, por exemplo, ela já não tá mais com um cérebro de criança, ela já tá com um cérebro ali de adolescente. E é o que eu falei com algumas pessoas, eu conversei com a Mari bastante. Quem nunca foi um adolescente que só pensava em sexo, cara? Então, assim, ela tem essa fase de imaturidade, de achar que tudo é sexo, de, porra, sexo é vida, é isso, tem que fazer o tempo todo sexo, tem que ficar buscando sexo. E eu fiquei com muito medo do filme descambar para esse lado, de, o sexo é o que liberta, o sexo é isso. Da busca pelo prazer, sabe? Eu achei que seria algo vazio, pelo menos do meu ponto de vista. Pode ser que tenha gente que concorde com isso, mas não é o meu ponto de vista.
Então eu fiquei com muito medo. Eu achei que eu não fosse gostar por conta disso, porque eu achava que seria um filme que ia endeusar o prazer, o desejo. Tanto que tem uma hora que ela tá viajando em Portugal e ela sai comendo pastel de nata. Pô, quantos de nós também, até hoje, a gente não come um monte de besteira às vezes, ou alguém que bebe bastante, passa do ponto, mas aí é uma imaturidade, ela tá numa fase de vida que ela tá descobrindo as coisas, ela tá tentando amadurecer e vai mostrando todos os erros que ela comete nesse meio. Nesse meio. Então, até a gente, para entrar nessa primeira parte aí sobre convenções sociais, tem uma parte muito legal que ela tá almoçando no restaurante e ela cospe a comida. E aí o cara que tá com ela, um chato do cacete, que é o Mark Ruffalo, ele fala assim: pô, tu não pode fazer isso, cara. Tem as convenções sociais, você precisa engolir. Ela, pô, mas se a comida não tá boa, por que que eu vou engolir? Claro, não é para ser assim, como eu falei. Ela tá ali numa fase da vida que ela tá questionando tudo. Tem muito uma questão sobre empirismo, sobre testar, sobre provar as coisas, para depois saber se realmente você acha que é bom ou não. Tem esse questionamento do empirismo. Então, para a gente entrar nessa parte das convenções sociais, o que você achou sobre essa questão passada no filme? Então, interessante você tocar nesse assunto. Eu vi muitas pessoas, né, grupo que eu frequento, onde eu vi as pessoas falando sobre o filme, parece que essa ideia de que o sexo liberta, realmente muitas pessoas, pelo menos nos grupos que eu andei lendo, eles compraram meio que essa ideia, né? Isso que você falou de que ela foi exposta muito cedo à sexualidade, né? É, não foi, eu não entendi bem dessa forma, como ela sendo um cérebro de criança sendo exposta a esses atos, né? Essas situações. Ela descobriu isso no corpo dela. Ela mesma, sem a indução de ninguém, ela aprendeu a se tocar e viu que aquilo trazia algum tipo de prazer a ela, né? E quando nós somos crianças, volta e meia a gente faz esse tipo de coisa. E aí a gente já falando das convenções sociais, a gente sempre vai ter um cuidador que vai impedir que a gente faça isso quando é criança. Não só de se tocar, né, nas partes, ou muitas crianças às vezes gostam de parar na frente de todo mundo e aí baixa a calça, mostra o bumbum para todo mundo, ou sai correndo pelado. Só que nós somos educados a não fazer dessa forma, da mesma maneira que é o cuspir do prato, né? Acho que ela falou um negócio assim, essa comida é tão ruim que não merece ficar na boca, e cospe, né? E realmente faz sentido, pô, por que tu vai, né, ingerir um negócio que você não tá gostando, que não faz sentido para você? Mas ela foi se descobrindo. E talvez por ela não ter uma aparência de criança, ela não era tão repreendida. No começo, o Godwin lá, que é o doutor, né, o médico, ele tenta controlar alguns impulsos dela. Ele não quer que ela seja exposta, né, que ela não vá para o mundo lá fora e tal, mas talvez, depois quando a gente falar de exploração, né, no terceiro tópico mais para frente, seja muito mais porque ele estava querendo finalizar o experimento dele, né, e observar até o final para ver o que aquilo estava acontecendo, o que ia acontecer daquilo, do que talvez de cuidar dela, né? Mas é interessante essa escalada dela, né? Ela vai tem uma certa sede de conhecimento, ela aprendeu isso com o médico, né? Porque ela via ele tendo aquele tipo de comportamento, testar as coisas e tal, misturar. Tem engraçado os animais que tem ali dentro, né? Um cachorro com a cabeça de ganso, outro corpo de cachorro, a cabeça de ganso, né? O outro era uma galinha com cabeça de um bulldog. E é engraçado aqueles animais passando ali, né? E a gente vê que, na realidade, nós fomos condicionados a ver os animais que a gente já conhece ali no dia a dia, né? Mas tem um monte de animal que é tão engraçado quanto aquilo ali, né? De repente, se a gente nunca tivesse visto na televisão ali, ou ido até um zoológico e observasse um flamingo, a gente achar engraçado um bicho com um corpo igual um S, rosa, com um pé só e o outro dobrado, ou um pavão que do nada ele abre aquele rabo dele lá grandão e fica totalmente diferente. Os animais, eles são assim, diferentes, só que como nós acostumamos aquelas imagens,
a gente acha que aquilo é comum, né? E o filme passa muito por isso, por ela tendo contato com as coisas, mas ela não tem esse preconceito do que é comum e o que é estranho, porque ela não está contaminada ou inserida a essas convenções sociais, né? Ela evolui rápido, né? A mentalidade dela evolui rápida e ela não teve tempo suficiente para ser moldada ao longo dessa construção, né? Nós vamos aí construindo a nossa mentalidade, nossa personalidade ao longo lá, sei lá, de 20, 30 anos no meu caso. Eu fui sendo moldado ao longo da vida. O que eu tinha que estudar, que horas eu tinha que levantar, quando eu tinha que dormir, o que eu podia assistir, o que eu não podia, o que eu podia comer, o que eu não podia comer, o horário que eu podia comer. E aí hoje, muitos desses hábitos eu carrego comigo porque eu fui condicionado a fazer as coisas dessa forma, né? E se a gente chegar na tribo indígena hoje, a gente vai achar estranho o comportamento deles, como eles também vão achar o nosso comportamento muito muito estranho, né? A gente faz um monte de coisa esquisita, tipo passar lâmina no rosto para tirar a barba, ou na cabeça, no meu caso, para tirar uns cabelos que estão do lado, que é uma forma de você mutilar o próprio corpo, tirar algo que está ali. As pessoas fazem plástica, né? Consertam o formato dos dentes, botam lente para tocar a cor dos olhos. Isso tudo são coisas que, para quem está mais isolado, pode parecer em algum momento estranho, mas que para nós é totalmente normal. A gente tem elogia quando as pessoas fazem isso, né? Nossa, que bacana. Ou, por exemplo, vestimenta. Ninguém sai por aí andando de biquíni dentro do shopping, mas na praia tá todo mundo de biquíni. Roupa, que tipo de roupa? Ele é correto, é bom ou é ruim? Depende da ocasião, do lugar, mas quem decidiu que essas ocasiões, esses lugares têm de ser dessa forma? Você não pode entrar sem camisa num shopping, mas em frente ao shopping tem uma praia, você pode ficar sem camisa na praia. Então, é o lugar ou é a vestimenta? Né? E isso que eu capturei ali do filme, né? Ela não está moldada por isso. Então, até um certo momento do filme, ela nem percebe que existem coisas ruins, coisas trágicas. Para ela, tudo é legal, tudo é prazer. Ela está descobrindo um prazer atrás do outro, ela está em aventura, né, ali. A gente vai aventurando junto com ela e com a cabeça totalmente aberta. E algumas experiências dela não são tão boas e ela vai criando os conceitos que ela tem acerca das coisas baseado nesse empirismo, né? Nas experimentações, na observação, na coleta de dados. Né? De certa forma, ela está fazendo uma coleta de dados ali. Ela está com um experimento científico. Ela está andando, está observando, está coletando dados e está comparando. Né? Isso que eu peguei dessa etapa do filme. Exatamente. Ela vai testando, cara. Ação após ação, ela vai testando. Chega um momento, o início, ela tá procurando prazer. Isso deu prazer? Faz mais, faz mais, faz mais. Isso aqui deu prazer? Continua fazendo. Isso aqui não deu prazer? Cospe. Cospe porque não faz sentido. Eu vou seguir o que me dá prazer. Foi aí que eu falei. Eu fiquei com muito medo do filme cair para isso. E eu acho que muita gente, não vou dizer que entendeu errado, porque o filme tá aí, cada um interpreta da maneira que quiser. Quem quiser entender que o sexo liberta, isso e aquilo e tal, tudo bem. Só que aí a gente entra até já no nosso segundo tópico, que é para mim, o que liberta não é o sexo, o prazer que ela está conseguindo, é o conhecimento, porque chega um momento dela lá no navio que ela começa a conversar com aquela senhora mais velha, e essa senhora mais velha começa a falar sobre ideias com ela, começa a apresentar livros, ela começa a ler. Não sei se você percebeu, mas a linguagem dela evoluiu, cara. A gente consegue ver o amadurecimento dela. Ela ainda tá andando meio troncha, mas a linguagem dela vai ficando mais rebuscada. Rebuscada não, vai ficando mais exata, digamos assim, né? Ela vai tendo mais vocabulário, ela vai conseguindo falar de uma maneira mais adequada com as outras pessoas, menos infantilizada. Então ela vai amadurecendo. Então é por isso que eu falo, e eu fiquei feliz de ter essa parte no filme. É importante ela ser uma mulher independente, etc. Ela buscou lá o sexo, tal, só que ela viu que aquilo ali não era
o final da vida. Não é o prazer, o desejo, não é o final, não é o que a gente deve almejar como sentido. E sim o conhecimento. Então ela começa a ler mais. Aí chega aquele mala lá do personagem do Mark Ruffalo, começa a jogar o livro dela para fora, porque ele tá vendo a mulher que ele tava ali controlando, e a gente vai falar um pouco mais sobre isso no último terço do podcast, se tornando cada vez mais independente. Mas ela se torna mais independente através do conhecimento, através das ideias que ela está aprendendo junto daquela senhora. Eu achei isso espetacular, cara, porque ali eu falei, pô, beleza, eu acho que a galera que está criticando, falando que é só besteira, que é só sobre sexo e sobre aquilo, não entendeu essa parte importante do filme, da evolução dela, do amadurecimento dela através do conhecimento, talvez até pelo preconceito. Eu conheço gente que criticou o filme porque já não gosta do diretor. Não é porque, por exemplo, o Dente Canino, acho que é Dente Canino, né? O Dogtooth lá em português, que é o primeiro filme dele, é um filme meio impactante que eu também não gostei tanto. O Cervo Sagrado eu já gostei. O Lagosta eu não gostei. Não gostei nada, sabe? Mas eu tentei analisar esse filme independentemente. Eu já estava com um certo preconceito porque eu tinha lido essas críticas, eu achei que iria para um lado que eu não gostava, só que me surpreendeu ter essa parte do conhecimento libertando, ou seja, a filosofia. A filosofia liberta, a busca pela verdade, a busca pelo conhecimento. É isso que é o objetivo de vida de um estoico, por exemplo. A busca pelo conhecimento e ajuda pelas outras e ajudar as outras pessoas, na verdade. Algo que ela também tenta buscar, talvez de uma maneira um pouco precipitada, porque ela também estava testando, ela pegou todo o dinheiro que ela tinha e doou para as outras pessoas de uma maneira até inocente, de uma maneira até inocente, porque ela entregou o dinheiro ali para os caras que estavam na entrada do navio e provavelmente eles não iriam dar aos pobres. Então a gente pode até fazer uma análise aí da gente dando dinheiro para político e a gente achando que o político vai passar dinheiro para o pobre. Não vai, né? Então a gente tem essas ideias um pouco às vezes imaturas que a gente precisa sim ajudar as pessoas, mas talvez a gente precise ajudar as pessoas diretamente. E o que você entendeu sobre essa parte do conhecimento e libertar? Então é interessante você tocar nesse ponto, porque foi o que eu tirei de mais significativo do filme também, né? O encontro dela, essa senhora, ela apresenta para ela filosofia. Ela começa a ler filosofia, ela começa a ter encontro com as ideias. Isso que você falou da linguagem dela desenvolver é uma coisa que a gente estuda bastante na psicanálise, né? Que as pessoas elas não conseguem solucionar ou lidar bem com emoções que elas não conseguem nomear. A pessoa está sentindo algo e está em um momento de angústia, mas ela não consegue nem explicar para quem está do lado o que ela está sentindo, né? Que é uma espécie de alienação da linguagem que o Lacan fala bastante. Isso acontece muito, né? Às vezes a gente vai até num médico que está com uma questão mesmo física, né? Você está com um determinado mal-estar, mas você não consegue explicar para ele o que está acontecendo. Aí o médico vai lá e te passa um remédio que é baseado no que ele entendeu, né? Você foi explicando tudo. Já é difícil, às vezes, a pessoa entender o que você está querendo. Aí, de repente, você está medicando uma coisa que você nem está nem acreditando que está se tratando. Às vezes a medicação até dá certa, mas aí você tem um placebo meio que inverso, né? Você não acredita que aquilo está sendo tratado porque você acha que o médico não te receitou o remédio correto. Você fica naquela sensação de angústia. E ela começa a lidar melhor com alguns sentimentos dela, ou ela consegue se mostrar de maneira mais madura, porque ela tem esse encontro com a linguagem. Ela começa a nomear as coisas, né? E logo depois ela tem um contato com o outro lá, que é, acho que ele é esposo da senhora, que apresenta a ela já a morte da filosofia, ao mesmo tempo, né? Que ele mostra para ela que isso é interessante, é grandioso, é idealista, é bonito, você faz sentido dentro desse contexto, mas a realidade ela é muito diferente disso aí. Ele apresenta para ela pela primeira vez os pobres, né? Mostra tudo lá que está acontecendo, as pessoas morrendo. Ela tem uma visão lá do pessoal tudo dentro do navio, todo mundo lá comendo do bom, do melhor no navio, todo luxuoso.
e ao lado, dentro da vala lá, a mãe junto com a criança, né? Então ela fica desesperada com aquilo ali, ela não consegue entender o que está acontecendo. E aí a gente vê que no começo do filme ela tem umas atitudes um pouco cruéis ali, né, com corpos humanos. Que o médico está operando uma pessoa, ela quer furar o corpo todinho lá da pessoa, aí ele fala, apenas nos corpos mortos. Aí ela vai lá num cadáver lá e fica mexendo, aí enfia um monte de faca no olho lá do defunto, faz um monte de coisa, e depois ela tem um contato com imagem semelhante a essa que ela viu, mas ela fica chocada, porque ali ela já tinha o conhecimento, ela já tinha feito aquela passagem, né? No começo, ela não aceitava em nenhum momento ser contrariada. Toda vez que alguém dizia não para ela, ela jogava as coisas no chão, quebrava tudo, fazia um escândalo. Depois ela foi aprendendo a argumentar, que é depois do navio, quando ela pega o dinheiro, dá todo para os pobres, né? Eles não conseguem nem pagar a conta do navio, eles são colocados para fora no próximo ponto, e aí eles vão para Paris, ficam lá na rua, e ela começa a se prostituir. Ela entra num bordel lá, na casa de prostituição, e ela começa a testar outros homens, né? Porque esse chatão lá, é Duncan, o nome dele, ele ficava dizendo o tempo todo que ele era o melhor do mundo. Eles falam uma coisa, como é que é? Saltar furiosamente, rapidamente, um negócio assim, Alguma coisa assim, né? Não lembro exatamente o termo, mas ele dizia que ele era o melhor em fazer aquilo, ela queria testar, né? Aí ela entrou ali para testar, mas ela chegou um momento que aquilo, no começo, ela achou estranho, né? Curioso ver homens diferentes, ter homens diferentes. Ela fez aquilo por um tempo porque, como ela disse, já estava fazendo um teste, ali ela podia ganhar o dinheiro dela rapidamente e ficar o resto do dia tranquila, lendo, fazendo as coisas, né? Depois ela até encontra uma menina lá que parece que vira par com ela no fim. Eles vão se associar lá com os socialistas, porque ela está achando que vai conseguir cuidar da galera melhor, né? E ela vai começar se associar a grupos, né? Que ela consegue se identificar, e chegam momentos em que ela tá ali, ela gosta da ideia, mas ela não quer ser obrigada a relacionar com qualquer homem que chegasse ali e escolhesse ela. Ela queria ela poder escolher quem ela ia testar, e como ela não conseguia fazer isso, ela tentava convencer lá a mulher lá que cuidava que era dona lá, né, da cafetina. Ela tentava negociar com ela, e como ela viu que eu não ia ter desenrolo, ela começou a negociar com os homens. Aí ela parava, contava piada, às vezes ela fazia alguma coisa, porque ela estava aprendendo essa capacidade de argumentação, né? Ao invés dela simplesmente espernear e quebrar as coisas, jogar no chão, eu quero agora, porque sim, ela conseguia convencer as pessoas ali do que ela queria, tentar convencer as pessoas, né? E também é um contato que ela tem com a incapacidade de mudar as ideias de todo mundo, né? Lá no final aparece o marido dela, explica o motivo, ela pesquisando descobre como ela chegou até ali, né? Aí fica até uma questão assim filosófica, né? Porque ela gerou vida ela dela mesma, né? O próprio feto que ela gerou foi o que gera vida a ela. Então ela é o feto, ela é a mãe, ela é o filho, e aí é o quê? Né? É... E ela tenta convencer esse marido de mudar e não consegue. E aí ela já consegue articular um plano para reverter a situação que ela não conseguiu negociar. Então, a gente vê, né, o crescimento do conhecimento dela trouxe para ela essa capacidade de comunicação, de linguagem, de articulação. Ela é muito inteligente, né? Ela vai aprendendo as coisas muito rápido, né? E tudo isso veio através do encontro dela com a leitura, com o conhecimento, com a filosofia, com o questionamento, né? E como a gente costuma dizer, que no Oriente tem muita figura do sábio, que ele sempre dá conselhos, como executar as tarefas, como realizar as coisas, né? Tem aquela figura do mestre que sempre está ensinando. Aqui nós temos mais a ideia do filósofo, né? O filósofo faz muito mais pergunta do que dá respostas, né? O filósofo que ele dá resposta para tudo, ele deixa de ser filósofo, passa a ser uma espécie de oráculo de alguma coisa assim, né? De gênio da lâmpada,
Mas Coach, a vira importância... coach. Vira coach. Isso aí, isso aí. E a ideia principal são os questionamentos, né? É tentar identificar o porquê das coisas. E isso complementa todo aquele espírito aventureiro dela, que era de verificar, correr atrás das coisas, testar, descobrir, ver o que ela gosta, ver o que ela não gosta. Ela entende que a vida não tem que ser entregue aos prazeres o tempo todo, né? Ela conclui que precisa fazer algumas coisas. Ó, eu não quero mais ficar com você, eu tô indo embora. Ela fala pro Duncan, né? Que é o cara que está aproveitando dela. E por que não quer? Não, porque já deu tempo, já fiz isso. Agora eu quero seguir com a minha vida. É o que ela fala de novo também depois pro marido dela, que aparece lá, que é um cara bem cruel. Mas foi uma virada de chave, assim, muito interessante. Eu não cheguei a ficar igual com você com a preocupação de que seria uma busca incessante por prazeres, né? Porque dificilmente o filme desse cara vai ter prazer o tempo inteiro. Então eu já estava esperando, mas eu fui absorvido pela história, pelo conto, né? Pela parte mais artística, e eu comecei a torcer para as coisas darem certo para ela. Fiquei com ódio danado desse Duncan, cara. Que ele começa. Aí a gente fala na parte de exploração, que tem umas partes interessantes para a gente falar sobre isso. Mas a melhor parte do filme foi essa escalada, né? No fim, eu pensei que as coisas não iam se resolver, porque ficou faltando pouco tempo quando apareceu o esposo dela. Eu falei, cara, pouquinho tempo para solucionar todas essas coisas, mas acho que o fechamento foi bem feito, né? Não foi corrido, acho que ele conseguiu dar o tempo correto ali para a resolução dos problemas, mas foi bem legal isso. O encontro dela com o conhecimento muda o filme, né? A segunda metade do filme. Exatamente. Teve uma coisa que me incomodou, mas acho que é um pouco de moralismo bobo da minha parte. Eu quero saber a sua opinião. Por que você acha que ela se prostituiu? Então, na realidade, eu acho que quando ela chegou lá, ela não entendia nem exatamente o que estava acontecendo ali, né? E ela, desde o início, ela fala assim: se o sexo é bom, por que a gente não pode fazer isso o tempo inteiro, sempre que a gente tem vontade? E por que a gente não pode falar disso abertamente, né? E aí o que Duncan fica sempre inventando alguma coisa lá para não dar resposta para ela. Ela tenta ter esse encontro lá com o Max, que é o ajudante do médico, que fica prometido casar com ela lá no começo do filme. E ele fala: não posso encostar em você, porque você só depois que a gente casar e tal tem todo esse moralismo em volta, e ela não consegue compreender isso. O primeiro caso que ela tem lá na prostituição, ela ia dar um jeito de tentar arrumar um quarto, né? Foi o que ela está morando, dormindo na rua, vou arrumar um lugar pra gente morar. Acho que ela ia tentar pedir, né? Ela precisava de dinheiro. Então, no fim, eu não sei nem se foi só o dinheiro. Ela queria, no primeiro momento, um lugar para dormir. Aí foi oferecido dinheiro para que ela ficasse com o cara. E ela já estava querendo testar se realmente o Duncan era o melhor que tinha no mundo, ou se existia um homem diferente. Então ela teve um encontro de algo que era que ia resolver o problema dela do dinheiro, com uma vontade de descobrir algo. Então ela uniu as duas coisas. E como ela não tem esse senso de moral da tradicional lá da sociedade, acho que ela nem consegue compreender que ali é um lugar baixo. E depois, quando ela volta, ela fala abertamente com o Duncan lá, né? Fala: eu consegui o dinheiro, tá aqui e tal. O que você fez? Eu fiz. Aí ele faz aquele termo de novo lá, né? E foi engraçado porque ele acabou muito rápido, não demorou muito tempo, aí ele tinha um cheiro diferente. Aí falou um negócio assim, e depois ela foi testando. E ela falou: ó, se eu posso fazer isso em 20 minutos, ganhar o meu dinheiro do dia e tirar o resto do dia para mim, vale a pena. Então o que ela fez? Ela calculou ali o risco e retorno. Ela não está inserida na sociedade, ela não enxerga o que é correto e o que é errado. Então ela foi testando ali o tempo que deu, e quando ela não queria mais, ela tentou modificar a forma como as relações se davam, né? Até o momento que ela também não quis mais aquilo e passou para frente, igual ela fez com tudo, né? Com o Max, com o Godwin, com o Duncan, com todo mundo. Parece que ela era a inocente que estava sendo manipulada, mas ela foi a única que fez tudo o que ela quis no tempo que ela quis.
E ninguém conseguiu fazer isso. Ninguém conseguiu controlar ninguém. Ninguém conseguiu controlar ela. Mesmo parecendo que ela era a frágil, a pessoa que estava sendo controlada o tempo todo. Então, eu acho que foi mais isso aí. Deu o encontro dela tentar fazer o teste com a possibilidade do ganho. Depois ela associou aquela coisa, né, de ação e recompensa. Ela fazia algo e recebia recompensa por aquilo ali. Eu acho que a moralidade tá na nossa cabeça aqui mesmo, sabe? Eu fiquei julgando, sabe? Só que aí, conversando com a Mari, a gente se perguntou também uma coisa. Onde uma mulher naquela época iria conseguir um trabalho? 1800 e pouquinho. Assim, cara, dificilmente ela conseguiria um emprego em algum lugar nessa época para ganhar dinheiro. Então ela já tinha essa vontade de testar os novos, como você falou. Ela não tinha essas amarras sociais que nós temos aqui de julgar que isso é errado, entre aspas. E aí vão ter diversos tipos de discussão sobre isso, que não é o nosso objetivo aqui também discutir se a prostituição é certo ou errado, etc. Eu acho que a gente não cabe a gente aqui discutir sobre isso agora. E ela acabou seguindo os testes dela, uniu o útil ao agradável, como você falou, ganhou o dinheirinho dela. E você falou também que ela fazia ali o serviço dela rápido, os caras metiam o pé e ela ficava estudando, lendo, se desenvolvendo. Encontrou uma parceira também que começou a ter um amor lésbico com ela e ela viu que não havia nada de errado com aquilo, se juntaram, ficaram um tempo, se não me engano, fica até o final do filme, ela vai para Inglaterra com ela. E aí a gente entra na última parte do nosso podcast, falando sobre abuso e exploração, que o Godwin, que é o, que é o médico, parece ali que está testando. Ela é um experimento dele, tanto que quando ela vai embora, eles tentam fazer com uma nova mulher, só que não dá muito certo. A nova mulher não tem uma evolução tão rápida quanto a Bella Baxter, né, que é a personagem da Emma Stone. E a gente viu o Duncan querendo ali. Você falou uma coisa muito engraçada, que quando ela chega pro Duncan e fala assim: ah, consegui dinheiro. Ué, consegui dinheiro como? Ah, fui lá, fiz as quicadas flamejantes, sei lá como é que ela fala. Ela transou por dinheiro. E ele, que era um cara todo liberal, todo pra frentex, que é amor livre. Parece esses esquerdomachos de amor livre, mas quando a mulher vai querer testar os novos também, amor livre, não gosta. E ele ficou puto. Como é que você se prostituiu? E aí ele virou moralista. E a gente vê que ele é um cara que tenta realmente fazer esse abuso de poder em cima dela. Não gosta quando ela está se desenvolvendo, quando ela está estudando. E aqui é uma parte importante do filme, né, dessa libertação da mulher, dessas amarras de outro homem, ficar tentando controlar, que é algo muito importante da gente conversar nos dias de hoje. E o que você entendeu a mais aí sobre esse abuso e exploração que acontece no filme desses homens tentando fazer isso com ela? Então, cara, é exatamente isso, né? O Godwin lá no início, ele estava tentando controlar as atitudes da Bella, não porque porque ele estava preocupado dela se machucar, né? Ali, que ela fazia alguma coisa perigosa, mas ele queria, como todo experimento científico, ele precisava controlar as variáveis. Então ele estava cercando o ambiente para ele poder fazer a observação. E ele vai desenvolvendo um sentimento paterno por ela ao longo do tempo, mas não é algo que inicialmente é explícito, né? Então já começa ali, ele está dominando, ele criou uma pessoa, né? É como se a gente assim fosse observar uma alegoria, como se a mulher ideal ela é criada a partir do ideal masculino, né? A mulher perfeita é o que o homem imagina que a mulher deva ser, né? Tanto que existem os modelos ali de homem perfeito, de macho alfa, assim, então um cara barbudão, forte e tal, aí a gente imagina ali, né, qual que é o modelo do homem padrão, que é também uma idealização masculina. Mas a mulher perfeita depende muito do homem que está com ela, ele vai sempre tentar moldá-la, né? Então ela surge através do desejo do Godwin de que ela existisse. Aí depois,
antes que ela pudesse decidir, o Godwin já promete ela em casamento para um aprendiz dele lá, né? O rapaz que ajuda ele, que é o Max. O Max, de todos, ele é o que parece compreender melhor a Bella. Ele parece que gosta dela, mas no momento que ela falou, você é o cara certo, mas depois que eu aproveitar a vida. Ele aceita o de boa, ele não briga com ela e tal, ele compreende, mas ele fica triste. Tanto que depois ele tenta ir encontrar para forçar que ela volte, né? Quando ele meio que deduz que ela estava se prostituindo. Então ele não necessariamente explora a Bella como o Godwin fez e como o Duncan fez também, né? Mas ele meio que limita a capacidade de ação dela por acreditar que ela é incapaz de tomar decisões sozinha. E, por exemplo, ele não fica assustado dela não querer casar com ele e ir embora, ele fica assustado dela ter a capacidade de tomar uma decisão, de andar lá fora, de ir no mundo. Ele não acha que ela tem a capacidade de agir, de tomar as decisões por ela mesma. E é o que acontece muitas vezes, né? O cara, ele às vezes não consegue entender que, às vezes, a namorada dele quer fazer uma escolha diferente, quer comer em um lugar diferente, consegue fazer as coisas, e o cara vai fazendo tudo. Em algumas situações, quando você vai fazendo tudo para a pessoa vai se acomodando mesmo. Em alguns casos, a pessoa perde a confiança para fazer aquilo sozinha ali, dali para frente. E outros, a pessoa simplesmente se desinteressa, né? Porque ela vai sendo estimulada a não desenvolver. Então, tinha esse tipo de julgamento, de dominação em cima dela, né? Ele sempre estava tomando as decisões para, não, você não pode fazer isso, você não pode sair, volta. Não, você não pode tomar a decisão de ir lá fora e tal. Aí o Golden até fala, não, deixa ela, né? Porque ali ele começa a pensar alguma coisa diferente. Também, talvez até ele queria ver como um experimento ia se sair fora do controle dele, né? Aí o Duncan é justamente isso aí, por isso que a gente chega a ter um pouco de raiva dele, porque ele realmente se aproveita de um primeiro momento em que ela não tinha conhecimento das coisas. Ela parecia não ter conhecimento das coisas. Então ele viu ali a oportunidade de se dar bem. E enquanto ele parecia estar no comando, né, ele estava totalmente satisfeito. Mas no primeiro momento que ela faz algo diferente, ele já pega ela, coloca dentro de um baú, leva para o navio, porque ela estava andando em Lisboa todinha lá, né, passeando. Ele não queria mais que ela passeasse, tranca ela dentro de um baú. Ah, vamos fazer uma brincadeira e tal, coloca ela lá. Quando ela sai lá de dentro, ela está dentro do navio, no meio da água. Porque assim, daqui ela não vai ter como fugir, né? E para tristeza dele, né, é o momento justamente o momento que ela tem o um encontro com o conhecimento, né? Que é o que a gente pode tirar também, que esse conhecimento, esse encontro com a sabedoria, ele sempre vai aparecer em algum momento. A gente sempre vai ter a oportunidade de aprender algo novo, né? Basta a gente conseguir pegar aquela oportunidade de aproveitar. E depois ele enlouquece, literalmente. Ele chega ao ponto de encontrar o cara que fez ela se suicidar no começo do filme só para se vingar dela. E por que ele estava se vingando dela? Porque ela o rejeitou, mostrou que ele era insuficiente, incapaz, que o fato dele fazer um montão de coisa que ele acha que é muito boa, ele pode facilmente ser substituído. E a Rita Furacão passando aí. Gritaria. E aí, ele aparece com um cara lá para se vingar dela, ao ponto assim, de querer tirar a vida dela. E isso, assim, se a gente abrir o noticiário, toda semana tem um cara que tenta matar a mulher, que bate a mulher, que some com a pessoa, que mata o filho, porque a mulher separou dele e arrumou outro cara. Então é uma questão muito presente na nossa sociedade, né? Toda semana acontece isso, cara. Toda semana. Se você abrir o noticiário, toda semana tem... Isso os que são noticiados, né? Então, a gente vê essas questões, né, de dominação muito presente no filme, e é muito interessante a forma como a evolução da capacidade intelectual dela fez com que ela se libertasse. Exatamente, cara. E é um roteiro bem escrito, sabe? Não é aquele roteiro bobo com diálogos expositivos.
com besterol, sabe? De. Como o pessoal chama por aí, lacração. Não tem, sabe, cara? São assuntos sérios sendo tocados de uma maneira inteligente, sabe? E de maneira importante. É preciso falar disso, como você falou, são problemas que a gente tem no nosso dia a dia, que tá na nossa realidade, e a gente precisa conversar sobre isso. E quando é colocado de uma maneira inteligente, sabe? Sem ser muito expositivo, diálogo expositivo, eu fiquei feliz, cara. Eu fiquei feliz porque eu entrei com uma expectativa muito baixa e saí gostando do filme. Então acho que até agora só não gostei mesmo do Alagosta. Dos demais filmes do Yorgos Lanthimos eu gostei. A Emma Stone, cara, pô, 35 anos, quarta vez que ela tá concorrendo ao Oscar e provavelmente vai ganhar a segunda vez, cara. Ela é um fenômeno também, cara. Eu lembro dela de Superbad, cara, fazendo uns filmes de comédia assim, besterol, que a gente gosta de dar umas risadas. E ela, porra, cresceu pra cacete. Muito boa, cara. Muito boa atriz. Arrebentou, cara. O filme é dela, sabe? E algo interessante. Teve muita gente já aí, ideologicamente mais à esquerda, criticando o filme porque tem muita cena de sexo, porque fica expondo a mulher ao sexo. E é o diretor homem que fez isso. Só que ela já deu uma entrevista dizendo que ela é a produtora do filme e tudo foi aprovado por ela. Se eu não me engano, posso estar errado agora, mas eu acho que eu li que tinha uma. Não era uma diretora em si, mas tinha uma mulher, uma assistente que ajudava ela nessas cenas de sexo. Então, assim, foi tudo feito com o consentimento dela, aprovado por ela. Não é uma visão do homem branco expondo a mulher ali, não. Ela quis fazer aquilo, sabe? Ela participou do processo criativo. Isso só aumenta o filme, porque mostra o tamanho dessa atriz aí que só cresce e vai voar em Hollywood, com certeza. E interessante você falar isso da questão da exposição sexual, é que acaba que a gente vai fazendo nossas leituras e a gente vai assistindo os filmes, a gente vai pegando umas sacadas ali. Eu estava lendo aquele livro, Sociedade do Cansaço, do Churran, e ele argumenta ali que a gente não vivia mais na sociedade das disciplinas lá, que é idealizado pelo Foucault, e que a psicanálise, do ponto de vista freudiano, já não fazia mais sentido, porque ela tinha como base das angústias as questões sexuais, a repressão sexual, que lá naquela época, Viena, 1800, é mais ou menos o período do filme, as pessoas tinham que reprimir muito as questões da sexualidade. Os relacionamentos homoafetivos, eles eram muito criticados. A mulher ela não tinha a liberdade de escolher os parceiros ou de ter relações por prazer. Os homens poderiam ter em alguns momentos, mas tudo tinha que ser muito escondido, tudo muito velado. E quando a gente pega os relatos biográficos dos principais médicos, escritores, filósofos, todo mundo tem uma história assim cabulosa envolvendo esse tipo de coisa, traição, e que ficou com a cunhada, e que médico ficou com o paciente, esse tipo de coisa. Sempre tinham esses escândalos, no momento onde a repressão era muito grande. E ele escreve esse livro, A Sociedade do Cansaço, em 2017. Ele fala que o problema que causava angústia naquele momento era o excesso de positividade. Você pode ser o que você quiser, vai lá, se você acordar mais cedo, e se você trabalhar 9, 10, 11, 12, 13 horas por dia, uma hora vai chegar, e aí você deixava de ser escravizado pela sociedade das disciplinas, que o Foucault falava, né, para ser escravo de si mesmo. Você se cobrava tanto que toda vez que você não alcançava algo é porque você não fez o suficiente. Porém, essa geração mais nova, o pessoal da geração Z, eles demonstram, tem pesquisas, que eles ficam muito incomodados com cenas de sexo, que eles não falam sobre sexo, que mesmo vivendo essa revolução da questão das sexualidades, da afetividade, né, onde, teoricamente, as pessoas não binárias ali são mais aceitas, ao mesmo tempo, a sexualidade volta a ser muito reprimida, como era lá nesse período, de 1800. Então, coloca novamente esse tipo de discussão. É possível que essas cenas tenham sido feitas dessa forma, né, e esse tema tenha sido trago à tona dessa forma, porque
os jovens, eles estão começando a ter uma relação com o sexo da mesma forma que era nesse período vitoriano, né? Muita repressão, muita coisa escondida, a ideia de não objetificar as pessoas estão praticando cada vez menos o sexo, estão falando cada vez menos disso, as pessoas não gostam de imaginar que os pais deles tiveram uma relação sexual para que eles viessem ao mundo e chegam a passar mal, tem enjoo. Então, as repressões sexuais, elas voltam novamente, assim como é tema muito utilizado em música, né? Em um montão de... Tá na cultura pop, assim, jogado na cara de todo mundo, no ponto de vista da teoria da arte ali, da cultura. Na prática, são sentimentos que estão sendo cada vez mais reprimidos. Então, até nisso, eu acho que o filme traz um conceito interessante ali e alguns assuntos relevantes para o momento. Né? É possível que daqui a uns 10, 20 anos as pessoas estudem lá nos programas de pós-graduação, de psicanálise e sexologia, algo semelhante ao que eu vi quando eu estava estudando os filmes do Pedro Almodóvar, aquele, né, Carne Trêmula, Mulheres à beira de nervo. Mulheres do Ataque de Nervo, Tudo Sobre Minha Mãe. Tudo sobre minha mãe, tava tentando lembrar desse. Esse é muito bom. Muito. A Pele em que Habito, questão de identidade, esse tipo de coisa assim, né? Então, interessante, cara, trazer dessa forma e saber que ela estava esquematizando tudo isso, não tinha lido isso. Serviu até de complemento. Foi bom você tocar nesse assunto agora no final. Que é algo que eu ia esquecer, provavelmente, de falar. Não ia nem comentar, para falar a verdade. Você que gosta de psicanálise, né? O Christian Drucker fez um vídeo de 40 minutos sobre esse filme. Eu tenho até que assistir depois, vou assistir porque quero dar uma olhada em outras visões também. Ele fala difícil. Você vai. Quem fala rápido, não dá para assistir no 2.0. 2 vezes, né? Mas ele tem análise sobre outros filmes que você gosta também. Ele falou do After Sun, falou de alguns outros filmes que a gente assistiu. Ele gosta muito de cinema, ele já escreveu alguns livros falando sobre cinema. Então é isso aí, galera. Muito obrigado por assistirem mais um episódio. Deixe seu like, se inscreva no canal caso você não seja inscrito. Me surpreendi bastante com esse filme, espero que vocês se surpreendam também. Em breve deve estar em algum stream, mas está no cinema, está concorrendo ao Oscar nesse domingo. Espero que vocês gostem como a gente gostou e eu vejo vocês na próxima. Valeu, pessoal. Até a próxima e acho que eu vou assistir mais algumas vezes, né? Eu acho que é a terceira vez consecutiva que o Vitor me assusta com o filme que ele sugeriu, mas no fim deu tudo certo novamente. Valeu, pessoal. Até a próxima.